Oi pessoal, vim hoje conversar com vocês um pouco sobre algoritmos de busca e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, que é agora, eu vou fazer a introdução e vou comentar o algoritmo de busca em largura. No segundo vídeo dessa série, eu vou comentar o algoritmo de busca em profundidade com vocês. Pois bem, esses dois algoritmos, o que eles fazem no fim das contas? São algoritmos que vocês podem usar tanto aqui na ideia matemática quanto também na programação. É muito útil para o pessoal que faz, enfim, que programa e que tenta desvendar propriedades que um certo modelo pode ter ou não. No caso da gente aqui, na teoria dos grafos, a gente pode investigar conexidade, a gente pode investigar distâncias, a gente pode investigar uma série de características de propriedades dentro de um grafo. E aí tem uma figura para vocês dos dois princípios fundamentais que regem tanto o algoritmo de busca em largura quanto de profundidade, que é como que os seus dados estão ordenados. Para isso, a gente tem que pensar em quais são as estratégias, quais são essas ideias. A primeira figura tem a noção de uma fila. A pessoa que chegou antes nessa fila vai poder ser atendida antes do que as que vieram depois. Então, a primeira pessoa a chegar também é a primeira pessoa a sair. Já na segunda figura, vocês têm uma estrutura que é uma estrutura de pilha. Quando você coloca o primeiro elemento, você vai colocando outros depois, o último elemento que tiver no topo vai ser o primeiro a sair. E essa é a diferença fundamental entre os dois algoritmos. Então, vamos agora começar a olhar para o algoritmo de busca em largura. Para isso, eu vou considerar como referência esse grafo que está na tela de vocês e a gente vai investigar, será que esse grafo é um grafo conexo ou não? Utilizar um algoritmo de busca em largura implica em você usar a ideia de fila, ou seja, você vai procurar pelos vizinhos e lista eles logo na sua frente. Eles vão ficar logo numa fila e eles saem dessa fila quando eles já foram utilizados. Por exemplo, vamos supor que a gente comece a investigar se esse grafo é um grafo conexo ou não a partir do vértice numerado pelo número 5. Só uma observação aqui, claro, vocês têm uma figura que já dá para perceber se o grafo é conexo ou não. Mas se vocês tiverem uma representação desse grafo através de matriz de adjacência, ou então lista de adjacência, ou então a listagem dos vértices, verificar isso visualmente vai ser mais complicado. Por isso que é importante a gente saber o algoritmo. Aqui no caso eu só quero simplificar para vocês para não ficar tão abstrato o que eu quero construir. Então vamos investigar se esse grafo é um grafo conexo ou não a partir do vértice 5. Como é que funciona o algoritmo de busca em largura? Você anota na sua lista todos os vizinhos daquele que ainda não foram listados. Então, começando pelo vértice 5, por exemplo, quando você vai olhar para os vizinhos dele, ele tem como vizinhos 3 e 6. Então, os próximos vértices a serem analisados, ou seja, os próximos vértices dessa fila para serem atendidos, são 3 e 6 nesta ordem. Para continuar o algoritmo, então, agora a gente investiga quem são os vizinhos do número 3, do vértice 3. O vértice 3, ele tem 5 vizinhos, o 2, o 4, o 8, mas ele também tem como vizinhos o 5 e o 6. Como eles já foram listados antes, então a gente não precisa fazer isso mais uma vez. A gente só lista como novos vizinhos 2, 4 e 8. Como é que fica a nossa fila agora para ser atendida? O 6, que já estava aguardando antes, e agora chegam esses novos elementos, 2, 4 e 8, para incrementar essa fila. Investigando o 6 ele tem como vizinhos o 3, o 5 e o 2. Como eles já foram listados antes, então não entra ninguém novo. A gente avança essa fila para investigar o 2, o 4 e o 8. O 2 ele tem como vizinhos 1, 3 e 6. Como 3 e 6 já foram listados, a gente só anota que é um novo vizinho, o vértice 1. E o 1 entra no final da fila. Então os próximos agora a serem analisados, 4, 8 e o 1 que acabou de chegar. Só que quando você vai analisar o 4 e o 8, notem que os vizinhos deles já apareceram, não tem nenhum vizinho novo. Por causa disso, eles chegam, não tem nenhum vizinho a acrescentar, saem da fila. Chega o 8, não tem nenhum vizinho para acrescentar, sai da fila. O próximo a analisar é o 1. O 1, quando você investiga, dos vizinhos que ainda não foram visitados, só tem o número 7. Por isso que o 7 entra agora ligado ao número 1. E o 7, ele não tem nenhum vizinho dele novo. Então, o algoritmo se encerra porque a lista, a fila de pessoas que estava para ser atendida, acabou. Portanto, o algoritmo termina e agora a gente analisa. Eu passei por todos os vértices?
Eu sei que é um dado da questão que são 9 vértices, mas quando você analisa a construção, o vértice 9 ele não foi visitado, portanto o grafo não é um grafo conexo. E esta informação que o algoritmo de busca em largura nos trouxe. Conseguimos mostrar que o grafo não é conexo a partir de uma estrutura de fila, que é o que caracteriza a busca em largura. Na literatura, vocês podem encontrar eles com outros nomes. Em inglês, por exemplo, o algoritmo de busca em largura é conhecido como FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Inclusive, isso já é a sigla dele em português, que é PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Já o algoritmo de busca em profundidade, vocês conseguem encontrar ele como LIFO, Last In, First Out, ou em português, o último a entrar, primeiro a sair, que é WEPS. Esses são os dois nomes mais comuns, mas em essência eles são o algoritmo de busca em largura e o algoritmo de busca em profundidade. Eu espero que vocês tenham entendido esse primeiro algoritmo e essa introdução, então aguardo vocês no próximo. Tchau!